direito a reter. Você retém tudo aquilo que está sobre a tua posse. Responsabilidade por deteriorações. Bom, aí é muito simples, né? O inquilino, por exemplo, ele está na posse direta daquele imóvel. Se ele causar dano àquele imóvel, né? Quer porque ele estragou a parede, né? Quer porque ele quebrou o cano, quer porque ele entupiu a retrete. Você sabe o que é retrete? Não. O vaso sanitário. Né? A cintina, você não sabe o que é cintina? Também não deve saber o que é urinó. Muito bem. É o pinico, é o urinó. Por bem, então responsabilidade por deteriorações, né? Se ele causar danos ao imóvel, ele tem o dever de indenizar o proprietário. Direito a uso capião. E aí, dependendo da situação, nós vamos ver, ele poderá ter direito ao uso capião, né? Poderá ter direito ao uso capião. Quer seja o ordinário, o extraordinário, o pro labore ou pro familiar, tá? Outro direito dele, o sexto, inversão do ônus da prova na contestação. O que significa, professor Franklin, a inversão do ônus da prova na contestação? É simples. Se eu sou o possuidor, a parte, né, é que tem que provar que eu não estou lá numa posse justa, não estou lá de boa fé, não tenho justo título. É uma inversão do ônus da prova. Quem argue a minha posse ilegítima é que tem que provar a posse legítima, tá? Então, inversão do ônus da prova na contestação. Uso e gozo enquanto durar. Claro, se eu estou na posse, posso usar, posso gozar, como eu bem entender. Lembrando que nós já dissemos aqui que não existe mais aquele poder absoluto que nós tínhamos sobre a posse e a propriedade. Hoje em dia, a propriedade já tem a sua função social. Então, passando. Como o estado de fato possui, então, como efeitos. Então, a posse como estado de fato possui os seguintes efeitos. Primeiro, proteção dos interditos, tanto a ação de interdito proibitório, quanto a de manutenção de posse, quanto a reintegração de posse. Interdito na ameaça, manutenção de posse na turbação e reintegração de posse no esbulho. Possibilidade de uso capião: ordinário, extraordinário, prolabore urbano, prolabore rural, individual, coletivo e pró-familiar. Alright? Passando. E os efeitos secundários? Temos efeitos secundários, né? Da posse. São as indenizações pela coisa. Benfeitorias. Então, o que eu expliquei já numa outra aula para vocês. O cidadão constrói uma casa num local onde vai passar uma rodovia. O terreno não é dele. Tem só a posse daquele terreno. Mas ele construiu uma casa. Ele não pode pedir uma indenização pelas benfeitorias? Pode. Ele plantou lá árvores frutíferas. Não pode colher os frutos? Pode. Pedir indenização pelos frutos? Pode. Indenizações pelo uso da coisa. Ele usou a coisa adequadamente. Ele não pode pedir indenização? Pode. Tá?
a solidez da relação possessória. E é o que é solidez da relação possessória? Ficaste lá durante anos e anos, uma posse mansa e pacífica. Ninguém entrou com nenhum interdito contra ti. E agora o Senhor vem me dizer que eu estou aqui em cima de uma pista? Mas espera aí, mas a minha posse tem solidez? Eu tenho solidez na minha relação possessória. E ela reside exatamente nas regras do direito material, que deve ser analisado em conjunto com o direito processual civil. E aí tudo que a gente está falando aqui, boa fé, justo título, mansa e pacífica, ninguém foi lá e reclamou. Então tudo isso pode ou não caracterizar o que nós vimos aqui como solidez da relação possessória. Passando. Interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? É o meio de defesa concedido ao possuidor que, antevendo esbulho ou possível atentado ao seu direito de possuidor, assegura-se de violência iminente e com os requisitos que estão previstos em lei, ele ingressa com esse interdito. Reparem que aqui no interdito eu não falei em nenhum momento de esbulho ou turbação. Eu estou falando aqui da iminência, né, dele ser, da ameaça deles ter a sua posse agredida de alguma forma. Há uma ameaça. Os centéas acamparam na frente da minha fazenda lá. Existe a possibilidade deles invadirem. Então eu vou me assegurar do interdito proibitório. Eu estou antevendo um esbulho. Eu estou antevendo uma turbação. Eu estou antevendo um atentado, né? A violência é iminente, está para acontecer. Eu vou ficar esperando me esbulharem, esperando turbarem a minha posse para eu entrar? Não. Se a violência é iminente e eu estou resguardado pelo que diz a legislação civil e processual civil, não posso entrar com um interdito proibitório. Na prática, esse interdito proibitório teria uma força para defender ou somente Na prática, como funciona? Muito bem, boa pergunta. A senhora está na iminência de ter a sua posse turbada ou esbulhada. A senhora entra com o interdito proibitório com que objetivo? Conseguir uma liminar do juiz que proíba qualquer tipo de turbação ou esbulho daquelas pessoas que estão na frente do seu imóvel. E, em muitos casos, comine uma pena, caso eles descumpram a ordem judicial. Então, vai lá o oficial de justiça, vão lá os policiais e dizem, olha, pessoal, olha aqui, vocês estão vendo aqui? Foi concedido, aqui nesse mandado, estou trazendo um mandado judicial que foi concedido a essa senhora um interdito proibitório. Significa que se vocês passarem dessa linha aqui, não tem aquelas brincadeiras que dizem, põe o pé aí. Quem quiser ir para a guerra, aí o pessoal põe o pé para trás, né? Se vocês passarem dessa linha aqui, os senhores estarão desrespeitando a ordem judicial. Não só poderão ser processados por crime de desobediência, como está sendo fixada aqui nesse momento uma multa de R$1.000 por dia de ameaça à posse. E aí, tome ciência aqui, por favor. A senhora assina aqui, a senhora assina aqui, a senhora assina aqui. Então, ela serve como uma espécie de inibição antes de que aconteça a turbação ou esbulho. Alright? Passa.
Verificado o esbulho ou a turbação, o Poder Judiciário manterá ou reintegrará o possuidor na posse do bem. É na posse, né, do bem. Mas olha só. Tá, professor Franklin, mas ele não deu jeito. Eles invadiram. O primeiro, eles turbaram. Invadiram uma parte do teu terreno lá. O que eu vou fazer? Já entrei com um interdito proibitório. Eu vou entrar com uma ação de manutenção de posse. Nessa ação de manutenção de posse, o oficial de justiça vai com o mandado lá e vai dizer: olha, você está vendo essa galera aqui? Vocês invadiram o terreno dela. Porque o juiz está dando prazo para que vocês saiam. Se vocês não saírem, vão pagar multa. Aí imaginemos que o pessoal não sai, invade tudo, expulsa de lá. Só tem que sair corrida. Nesse caso, eu vou entrar com uma reintegração de posse. Aí já vai o oficial de justiça, a polícia civil, a polícia militar, quem de direito, né? Cachorro, papagaio, periquito, não entra nessa história. Não, mas enfim, vão lá e com o objetivo de retirar aquelas pessoas do local. Num primeiro momento, o oficial de justiça tenta a retirada pacífica. Esse que é a orientação. Se ele não conseguir a retirada pacífica, aí a polícia age lá. Aí vocês veem aquelas cenas que a gente está acostumado a ver na televisão, os tratores esmagando as barraquinhas, né? Aí aquelas mulheres chorando, aí o pessoal toca fogo naquele pneu e faz aquela arruaça toda. Mas da feita que o juiz decidiu, aquelas pessoas, eu quero dizer para vocês, muitas das vezes já foram citadas, já contestaram, tu estás entendendo? Então, é sempre muito importante a questão da... E aí o ônus da prova, né? Eles invadiram, tu estás como possuidor, tu entraste com a ação, eles têm que provar na contestação que tu estás errado. É a inversão do ônus, tá? Tu estás lá, na tua posse. Passa. Caracteriza-se, vamos lá, o esbulho pela retirada total ou parcial da posse por violência ou precariedade. No esbulho, tu foste retirada totalmente do teu terreno. Foste esbulhada. Significa retirada total. Não ficou, tu não ficaste lá. Os invasores agiram de tal forma que tu não tiveste outra alternativa, tu fugiste. Na turbação, pela agressão, pela limitação, embaraço no direito de uso. Imagina, por exemplo, eles invadiram a entrada. Tu não está tendo como sair. Tu não tens que sair no meio dos manifestantes lá. Tu tens que sair pela parte de trás. Tu foste agredida, né? Foram cortadas as tuas cercas, cortaram as tuas árvores, mataram o teu boi, mataram as tuas galinhas caipira, comeram os teus ovos. Passa. Proteção possessória. Aí o nome já diz tudo, né? Tem como objetivo proteger a posse. Consiste nos meios de defesa em uma situação de fato que apresenta ser uma situação de domínio, diretamente ou através de ações possessórias, a saber. Vamos ver então quais são as ações possessórias que podem ser utilizadas. Número 1. Ação de manutenção de posse, concedida ao possuidor que sofre a turbação. Manutenção de posse é para manter aquele possuidor que foi turbado, porque foi agredido, né? Comeram lá a tua galinha, comeram o teu boi, né? Ocuparam. O que tem? Não pode comer o boi dela, né? Comeram a vaca, tomaram o leite da vaca dela, pode comer o boi. Qual o problema? Número 2, ação de reintegração de posse.
Reintegração de posse concedida àquele que sofre o esbulho, né? Então aí tu foste totalmente retirada do teu imóvel, da tua propriedade, do teu terreno, ficastes lá. E aí tu tens que ser reintegrada, né? A reintegração, como eu disse, a ordem já é no sentido de retirar essa galera de lá. Na manutenção é retirar da parte onde eles invadiram. Na reintegração é retirar de todo o terreno, tá? Number 3. O interdito proibitório é como meio de defesa contra a ameaça iminente à posse. Então tá a galera lá na frente. Tá lá com ancinho, enxada, com foice, lá na frente do teu terreno. Existe a ameaça deles invadirem, tu vais usar o interdito proibitório. A ameaça contra a posse é revertida pelo interdito proibitório, tanto para bens móveis contra para bens imóveis. Professor, quer dizer que quando o juiz dá um mandado de interdito proibitório, aquele mandato abrange não só a propriedade das coisas imóveis, né? Como árvores, a casa, o estábulo, né? A plantação, como também dos móveis, que seria o boi, a vaca, o carneiro, o cavalo, a galinha, o porco, né? A minha geladeira, o meu fogão, sim. Lógico. O interdito é proibitório. Eu estou proibindo que você entre naquele local. Passa. Embargos de terceiro, senhor e possuidor. Nós vimos na aula de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, de aula lá, que em algumas situações um terceiro inocente tem a sua propriedade penhorada. Por exemplo, eu faço um contrato com esta moça, que é minha assessora para assuntos aleatórios, ela que comanda aqui o mouse, que passa aqui, passa para cá, passa para lá, e ela fica me devendo. Não, eu fico devendo ela, porque ela presta visa, eu pago ela. Então, é só de mentirinha. Aí, aquela ali, coitada, ela pega e move uma ação contra mim, e eu não pago. Devo, não pago, nego enquanto puder. Ela move uma ação contra mim, e eu moro do lado dessa menina bonita, com os olhos bonitos, uma camisa também vermelha, e ela mora do meu lado lá. O oficial de justiça vai lá e penhora a casa dela. Mas espera aí, não é o senhor que está devendo, professor? É, sou. Mas o oficial de justiça penhorou a casa dela. Mas ela é terceira de boa fé, ela não tem nada a ver com a gente aqui. Então esse é o caso aqui. É o meio de defesa concedido a quem não é parte no processo, porém sofre turbação e esbulho na posse de seus bens. Não, o oficial de justiça penhorou o imóvel dela, mas peraí, ela não deve nada, tem nada a ver. Qual é o meio que ela vai usar? Embargo de terceiro, tá? Em virtude de penhora, foi o caso que eu dei, mas poderia ser depósito, arresto, sequestro, venda judicial. Imagina, por exemplo, se por equívoco eu já estou na última instância lá, não paguei, o meu bem já está em asta pública e vendem a casa dela, que fica do lado da minha. Já pensou? Arrematação ou outro ato de apreensão. Como forma de defender os bens do possuidor. O objetivo do embargo é defender os bens do possuidor de boa fé. Então, artigos 1046, 1054 do CPC.
Código de Processo Civil. Oi. Nós temos o arresto e temos o sequestro. O sequestro é quando, por exemplo, o casal está brigando pela posse do imóvel, estão se divorciando, aí eu tenho um sequestro, ele recai sobre bens litigiosos. E o arresto é quando eu penhoro um bem como garantia de uma dívida. Então, por exemplo, ela movendo uma ação de execução contra mim, ela podia tentar arrestar um bem meu, e por equívoco o oficial de justiça ia lá e arrestava o bem dela. Qual a diferença do arresto para o sequestro? É que no sequestro o bem é litigioso e no arresto o bem, na verdade, tem como objetivo garantir o pagamento de uma dívida. Alright? Tu gostou dessa, né? Ela vai pegar agora o professor. Não pegou ainda, não. Se não souber, eu digo aqui que é ao vivo e a cores. O mico é universal, porque fica na internet. Bom. Artigo 1046. Contra os embargos do credor como garantia real, somente poderá o embargado alegar que... Então eu entrei com embargo de terceiro. Ela entrou dizendo, olha, peraí, mas o professor Franklin fez o contrato com ela, eu não tenho nada a ver com isso, foram lá e penhoraram minha casinha, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o devedor comum é insolvente. Se ela fosse minha devedora comum, ela prestou, ela fez eu devia a ela e era, coitada, ela era minha fiadora. Que desgraça ser fiador, né? Ela fiadora, minha fiadora, não paguei. Ela é minha devedora comum, solidária, mas ela é insolvente, ela não tem dinheiro para pagar. O título é nulo ou não obriga a terceiro. Ela vai dizer que o contrato dela é nulo, que não obriga ela ao pagamento. Também ela pode dizer que outra é a coisa dada em garantia. Por exemplo, turbação sofrida em imóvel adquirido sem registro. A pessoa que, por exemplo, adquire o imóvel sem registro, ela está sempre sujeita a ter esse problema. Se ela não tem o registro do imóvel, nós já vimos aqui que ela é tecnicamente posseira. E aí, numa situação como essa, se ela é posseira, tem alguém que tem a escritura pública do imóvel? Pode ser que tenha. E aí foi aquilo que eu te falei. O cara que tem a escritura pública, se ele for esperto e tiver má fé, ele vai lá e diz, poxa, ainda está esse imóvel no meu nome, eu quero esse imóvel de volta. Ela não tem o registro. Então, eu dei outra coisa em garantia, mas o oficial de justiça foi lá e penhorou o bem dela. Ela pode embargar de terceiro. Passa lá. Nunciação de obra nova. Desculpe a nossa falha, mas eu acho que aqui já é uma gripe que está se encaminhando, né? Mas vamos lá. Nunciação de obra nova. Eu acho também que nós vimos a anunciação, não vimos? Vimos tudo. Nunciação de obra nova. Qual é o objetivo da ação de nunciação de obra nova? Impedir que a obra nova prejudique prédio vizinho confinado. Isso acontece muito. Tu tens uma casa e do lado da tua casa vão construir um shopping. Começa a bater o bate-estaca lá, tua parede racha. O cara tá fazendo a obra lá em cima, cai uma pedra em cima do teu telhado. Tu estás sendo
sofrendo dano em virtude da obra do lado. Teu vizinho está fazendo uma obra. Não tem um determinado cuidado, a obra dele está causando prejuízo, porque ele levantou, por exemplo, a parede e a água está infiltrando para dentro do teu terreno. Enunciação de obra nova. Possibilita ao condômino, ao locatário, a ação de enunciação de obra nova, impedindo obra que prejudique a área comum. Eu tenho, por exemplo, moro em condomínio, tenho uma obra que está prejudicando o meu condomínio, o meu condomínio, e eu posso, então, mover uma ação de enunciação de obra nova. Quase todas as pessoas aqui, a sala está cheia, deve ter uma situação que pelo menos já tenha ouvido falar de vizinho que é prejudicado por uma obra de um vizinho, por uma obra do shopping, por uma obra de uma empresa de construção civil, ou mesmo uma obra da prefeitura. Imagine que a prefeitura está fazendo a pavimentação asfáltica e na hora que está fazendo a pavimentação asfáltica, racha o muro da tua casa. A responsabilidade é de quem? Da prefeitura, né? E através da anunciação de obra nova, não só tu vais embargar a realização da obra, como nós podemos pedir as perdas e danos pelo prejuízo que nós sofremos, tá? Então, impedindo a obra que prejudique a área comum, e o poder público, né, se for obra do poder público, possibilita impedir construção contra ao plano vigente. Artigo 934 a 940 do CPC. Ação de dano infecto. Decorre do justo receio de sofrer dano em seu imóvel em decorrência de ruína em prédio vizinho, obras vizinhas. Então tem um prédio vizinho que está para desmoronar. Existe a iminência daquela ruína vir a te prejudicar. Ação de dano infecto. Ou obras vizinhas, em que o proprietário pode exigir caução para garantir eventual prejuízo. Atenção, essa caução do dano infecto também pode ocorrer na ação de enunciação de obra nova. A empresa de construção civil, normalmente, ela dá uma caução para continuar a obra, uma vez que aquela obra tem um prazo de entrega, porque senão ela vai sofrer processo das pessoas que adquiriram aquele imóvel, e essa caução serve para ela pagar qualquer prejuízo que a obra venha a causar aos vizinhos, tá? Então essa caução não é só da ação de dano infecto. O dano infecto está mais na iminência desse dano decorrente de ruína de prédio vizinho, obras vizinhas, tá? Passa. A fungibilidade das ações possessórias. Gente, cai sempre em prova da OAB e sempre em prova do concurso. Professor Franklin, se eu interpuser uma ação pela outra, desde que não haja erro grosseiro e má-fé, o juiz recebe? Por exemplo, tu foste esbulhado, terias que entrar com uma reintegração de posse. Entraste com uma manutenção de posse. O juiz recebe? Recebe, porque existe o princípio da fungibilidade, que possibilita ao juiz decidir o pleito possessório dentro da tríplice divisão: esbulho, turbação e proteção da posse. Então, tanto se tu ingressares uma reintegração, onde era esbulho, né, uma manutenção, onde era esbulho, e uma reintegração, onde era só uma turbação, não tem problema, o juiz recebe pelo princípio da fungibilidade. Vale dizer, o autor dirige-se ao juiz pedindo proteção possessória, independentemente da hostilidade descrita na inicial. É turbação? É esbulho? É só uma ameaça? Independentemente disso, o juiz pode analisar, pode aumentar ou diminuir no curso do processo, porque no início tu entraste com a ação, era só um interdito proibitório. Aí, no meio do processo, já era uma turbação. E no finalzinho da instrução, já era um esbulho mesmo possessório.
Então isso aqui pode evoluir. Passa. Emissão de posse, para terminar nossa aula. Estamos chegando ao final. Emissão de posse é conceder a posse a alguém legalmente. Você adquiriu um imóvel da Caixa Econômica, você adquiriu esse imóvel e a Caixa Econômica te disse, olha, estamos vendendo esse imóvel aqui em asta pública, mas